Fala pessoal, vou trazer outro vídeo para vocês aqui falando sobre malhas de baixa resistência. O pessoal se engana muito aí. Pega o multímetro, né? É um vídeo bem rápido. Pega o multímetro, coloca na escala lá de bip, né? Na escala sonora. E aí vai lá e sai procurando o curto. Bipou o capacitor dos dois lados, é curto. Remove o capacitor, não faz medição, não procura saber quem é. Aí outros falam, eu vi no esquema elétrico, essa malha tem 1.2 volts e eu aprendi que capacitores abaixo de 1.2 volts são malhas de baixa resistência. Nem sempre. Para você saber se é malha de baixa resistência ou não, você tem que utilizar nada mais nada menos que a escala ohmmica, a escala de ohms, resistência, para você saber aí se realmente tem baixa resistência ou não. O cara perguntou aí, teve dúvida aí uma vez, bipou aqui, removo, quanto é a malha? 1.0 volts, remove? Não, você só vai remover a partir do momento que você tiver a certeza se realmente é de baixa resistência ou se você tem curto mesmo. E aí como é que faz? Simples. Você vai utilizar a escala no multímetro, a escala ohmmica, escala de resistência. Como é que você vai fazer? Você vai pegar, você vai colocar pela escala de diodo mesmo, você às vezes consegue uma medição? Consegue, mas para ser preciso, para condução reversa, utilize a escala de resistência. Deixa eu pegar um multímetro aqui. Então, suponhamos que eu fui lá, coloquei aqui meu multímetro na escala do bip aqui, ó. Na escala do bip, aí fui lá com o meu multímetro, encontrei curto lá, dos dois lados do capacitor. 1.2 volts é baixa resistência. Cá não vou mais seguir. Não. Para você ter certeza mesmo, você vai colocar o seu multímetro aqui, ó, na escala de resistência. Aqui, ó, ohmmica, símbolo grego aqui, ó. Não sei se tá pegando aí. Deixa eu acender a luz. Aqui, ó, escala de resistência ohmmica, ohms. Vai colocar nessa escala, você vai fazer a medição sobre esse capacitor. Se você chegar, aí tem uma margem de tolerância que a maioria utiliza. Se você chegar em um valor abaixo de 0.10 num capacitor desse, por exemplo, tem um capacitor lá, que está passando 1.2 volts. Você foi lá, bipou dos dois lados, mediu com a escala de resistência e ele está dando um valor acima aqui de 0.10 ou a 0.40, então você já não tem um curto aí nesse capacitor, porque a escala de resistência te falou que não tem isso aqui. Mas Gabriel, tá abaixo de 0.10, está dando 0.9, 0.5, 0.4, então você está próximo do zero. Então aí realmente você já pode desconfiar ou do próprio capacitor ou dessa malha que tem os componentes interligados aqui. Os outros capacitores estão em curto realmente. Então o que você vai fazer? Você encontrou isso abaixo de 0.10, por exemplo, com uma margem de tolerância aí para o seu multímetro, aí você já pode desconfiar. E como é que eu vou ter a certeza? Injetando tensão. A malha não é 1.2 volts? Sim, então você vai injetar aqui, vamos injetar metade dela, ou um pouquinho abaixo, vamos, por exemplo, injetar aqui 0.80 miliamperes, né? Tem uma tensão de 0.80 com 0.100 miliamperes. Vamos setar isso aqui na sua fonte de bancada. Se ela tivesse ajuste, você vai setar isso aqui, ó. Se caso, aí você vai injetar tensão nessa malha ou sobre o lado positivo do capacitor lá. Se quando você injetar essa tensão, essa tensão aqui que a gente programou, a tensão cair e ele consumir os 100 mA total, ou o valor que você colocou, eu recomendo sempre um valor baixo, setup, porque geralmente essas malhas de tensão baixa trabalham às vezes com processador, essas coisas. Então se você colocar aqui
um miliampere aqui, uma corrente muito alta, pode danificar a malha, né? Então, se quando você fizer isso, a tensão aqui que você colocou de 0,80 cair mais próximo pro zero, e essa tensão aqui for, e essa corrente for consumida, os 100 mA, então você já tem um curto. Porque é a lei de Ohms, né? A lei das grandezas. Se essa tensão cair e a corrente for consumida total, então você tem um curto. Ah, mas eu injetei tensão e consumiu aqui baixinho, consumiu aqui 0,60. Então, você já tem uma hipótese de uma fuga desse capacitor. Você já não tem um curto, você pode ter uma fuga. Então, né, pessoal, nem sempre a malha de baixa resistência deixa o capacitor para lá, porque eu vi num esquema elétrico que ele tem abaixo de 1.2 volts e eu aprendi isso. Não, você tem que certificar com a escala de resistência. Se vai te dar um valor sobre o componente que você mediu, que bipou, se vai ter um valor abaixo de 0.10. Beleza? Eu uso essa margem de tolerância aqui, ó, 0.10. Aí você vai teve uma resistência abaixo disso, então aí você vai partir para análise com a fonte, fazer todo esse procedimento que eu mostrei. Beleza, pessoal? Então, isso que eu queria mostrar para vocês aí. Valeu!